segundo ano, nós vamos corrigir, então, agora as atividades da aula 3, tá certo? Então, nós vamos corrigir as atividades da aula 3 que eu passei para vocês. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Nós vamos começar pela apostila de vocês, tá? Essa aqui, né? Então, nós vamos lá para a página 356 que eu pedi para vocês fizessem para mim, certinho? Vamos fazer a correção. A número 1 aqui está falando o seguinte: a população brasileira cresceu, segundo o IBGE, e o total de habitantes nos 5.570 municípios do país chega a mais de 202 milhões. Isso aqui é um textinho de 2014, né? Mas o percentual de crescimento não foi uniforme. Então, o que a gente vai observar aqui, não é? Esse crescimento foi maior nas cidades de médio porte, não é? Nas cidades que têm entre 100 e 500 mil habitantes. Isso é uma tendência. As pessoas querem morar numa cidade que tenha tudo, mas que não tenha violência, nem o trânsito, nem os problemas das grandes metrópoles, tá? Então, a resposta é a letra A, que são as cidades de médio porte, aquelas que apresentam aí o maior crescimento, se configurando como uma área de atração para a migração, tá? A número 2 vai mostrar justamente aquilo que eu falei para vocês. A população brasileira, como se pode observar, por motivos históricos e econômicos, encontra-se distribuída de forma irregular. Isso não é uma característica só do Brasil, viu, meninos? Todos os países vão ter regiões mais populosas, tá? Embora essa característica tenha se alterado nas últimas décadas, com o avanço para o interior, a população ainda está bastante concentrada ao longo do litoral, né, onde temos aí as maiores densidades demográficas. Observem aqui que as bolinhas vão desaparecendo quando vão aqui para o interior, não é? E aqui vai perguntar para nós quais são as causas naturais e econômicas que favoreceram essa ocupação litorânea. Aqui vai explicar o que eu falei para vocês. Isso se deve ao fator histórico, né, da colonização portuguesa, a exploração da produção econômica, que era muito importante estar aqui na costa para mandar as mercadorias para Portugal, então a proximidade aqui do porto, e também o fato, né, de ser uma planície, isso facilitar também a ocupação, tá? E a importação e a exportação. Então, o motivo é principalmente o fato do Brasil ter sido colônia de Portugal, né? Então, a proximidade com o litoral está relacionada principalmente à colonização portuguesa, tá? E aqui pergunta, qual que é o destaque para o problema ambiental produzido por essa ocupação? Olha, praticamente o principal vai ser a quase extinção da Mata Atlântica. Hoje a gente tem 5% da Mata Atlântica, só que a gente aprendeu lá no primeiro ano, e esse 5% está concentrado justamente nos topos de serra, que eram de difícil ocupação. Essa área todinha aqui, ó, do Nordeste, né, do Rio Grande do Norte, aqui em cima, até o Rio Grande do Sul, você tinha Mata Atlântica, que era um bioma muito grande no Brasil, mas ele foi devastado devido à ocupação aí, né? Então, nós vamos ter aqui primeiro a cana-de-açúcar, depois as lavouras de café, o processo de industrialização, tudo isso foi desmatando essa região aqui, certinho? Então, a Mata Atlântica foi o que mais sofreu. Na questão número 3, nós temos aqui a população absoluta brasileira entre 1940 e 2010, distribuída aqui por regiões. E aí fala, o crescimento populacional brasileiro foi significativo a partir da segunda metade do século passado. Entretanto, a análise da tabela indica que houve um avanço, né, não foi semelhante em todas as regiões. Nomeei 2 regiões brasileiras com maior crescimento relativo no período considerado e indique 2 motivos, né? Então, as regiões que mais cresceram proporcionalmente aqui, se a gente for comparar, o norte, olha só, tá? E a região centro-oeste, foram as que apresentaram, assim, o crescimento maior, né? Proporcionalmente, vamos falar assim, né? Que subiu mais aí.
Entre os motivos, na região centro-oeste, nós temos a criação de Brasília, né? A construção de Brasília, que foi inaugurada em 1960, que um dos motivos seria a interiorização do país, tá? Na região norte, o avanço de projetos de exploração mineral, como o projeto Grande Carajás, né? O projeto Carajás. Mas nos dois, nós também temos o avanço da fronteira agrícola, tá? A taxa de natalidade, na verdade, ela até se manteve mais elevada nessas regiões, mas o principal foram os movimentos migratórios de outras regiões. Então, por exemplo, a região norte recebeu muita população do Nordeste. A região centro-oeste recebeu muita população da região sul. Certinho? Vamos agora passar para a correção do livro-texto. Tá certo? O livro-texto aqui. Nós vamos fazendo juntinhos aqui, tá certo? A número 1 tá falando aqui do crescimento da população brasileira, né? E fala aqui que a maior parte da população do país, 0,86% em relação ao período do ano anterior, São Paulo continua sendo a cidade mais populosa, com mais de 11 milhões de habitantes. Em segundo, no ranking das cidades, vem Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, tá? Aí fala, com base nos seus conhecimentos da geografia da população, assinale a correta. A leitura aqui nos permite chegar à conclusão que é a letra A, não é? O aumento aqui do crescimento da população brasileira é decorrente aí. Peraí que eu estou mudando aqui o xizinho de lugar para vocês verem aqui, né? É decorrente aí, sobretudo, do crescimento vegetativo da população, que incorpora aí os conceitos de natalidade e mortalidade. Todas as outras aí têm algum tipo de errinho, tá? A resposta correta aí é a letra A. A número 2 vai perguntar aí para nós. O Nordeste brasileiro constitui a terceira região e constituiu a terceira região e a segunda mais populosa do Brasil. Entretanto, vários indicadores sociais continuam muito aí abaixo. Peraí que subiu muito, né? Continua muito abaixo dos índices apresentados em outras regiões, apesar da economia nordestina ter superado a média nacional. Isso nos últimos anos, viu, meninos? Diante do exposto, marque verdadeiro ou falso. A primeira fala, na década de 90, a maioria dos nordestinos que havia migrado para as grandes cidades continuou a viver em meio à pobreza, pois as metrópoles enfrentavam crise econômica, o saturamento do mercado, gerando queda de oferta de emprego, qualidade de vida, educação e má distribuição de renda. Verdadeiro. O segundo o levantamento das informações do Unicef, em 1999, as 150 maiores cidades com a maior taxa de desnutrição no país estavam no Nordeste. Nelas, 33% das crianças menores de 5 anos são desnutridas. Um cálculo de 1999, tá? Nessa época aí, verdadeiro, melhorou muito nos últimos anos. Mas mesmo assim, tá? O estado de Alagoas, por exemplo, continua sendo o estado mais pobre brasileiro. A população nordestina está bem distribuída em seu território, aí já está errado, né? Apesar do constante movimento migratório do sertão para a zona da mata. E, na verdade, existe uma concentração muito grande na zona da mata. E a população das cidades nordestinas, principalmente das capitais, dispõe de ótimo sistema de transporte, contando com a presença de trens urbanos. Havia previsão para ser implantado em Natal e em João Pessoa um sistema de metrô por volta da Copa de 2014, que não aconteceu. Tá? Então, aqui vai ser a letra, vai ser aqui a letra C, tá bom? Vamos passar aqui para o número 3. A número 3 aqui nós temos, mostrando aqui uma comparação da população rural e urbana do Brasil, né, por regiões. Nós temos aqui a população urbana com um traço, e a população rural nesse pontilhado. Vocês observem, né, que a população urbana cresceu aí em todas as regiões, tá? E aí pergunta, com base nos gráficos e em seus conhecimentos, assinale a correta.
A correta vai ser a letra E, né? A letra E vai falar, deixa eu colocar o xizinho aqui no lugar certo para vocês, tá? A maior industrialização da região sul, a partir dos anos de 1970, contribuiu para uma maior concentração da sua população urbana, a partir desse período, acompanhando o decréscimo da população rural, certinho? Então, aqui é comparando a população do Rio Grande do Sul. Só a partir de 1970 que a população rural foi ultrapassada pela população urbana. A número 4 aqui, ela traz várias afirmativas e pergunta para a gente quais que são corretas, né? Aqui as corretas são a 4, tá? Mais a 8, deixa eu ver se eu acho aqui o sinalzinho, porque eu estou fazendo aqui junto com vocês, tá? Não é igual, é mais, né? A 8, tá? Então, a resposta vai ser 12. Então, estão erradas a 1, a 2 e a 16. A 1 fala, desde os anos de 1970, a mortalidade infantil tornou-se relativamente homogênea em todo o Brasil. Falso. Existe uma desigualdade muito grande da região. Número 2, com o aumento da expectativa de vida e redução da taxa de fecundidade, a pirâmide etária brasileira tende a se alargar? Não, tende a se estreitar. Não é? E o número 16, os últimos censos revelam um aumento da população entre 0 e 14 anos? Errado, né? Pelo contrário, nós estamos diminuindo a população jovem e aumentando a população idosa. E a última dessa série de exercícios é a número 5, que ela fala que, de acordo com o IBGE, a distribuição da população brasileira por gênero se enquadra nos padrões mundiais. Nascem mais homens que mulheres. Entretanto, as pirâmides etárias na sua fase adulta mostram uma parcela ligeiramente maior de população feminina. A gente debateu isso muito na sala de aula, né? Os motivos por que as mulheres vivem mais, né? Segundo o órgão, em 2010, a população brasileira correspondia a 49,2% de homens e 50,8% de mulheres. Com base no mencionado e a existência de diferença entre o número de homens e mulheres da população brasileira, algumas medidas diretamente voltadas para a redução dessa diferença na idade adulta seria o quê? Né? O que a gente teria que ter para a gente ter uma população de homens maior aí na idade adulta, tá? Vai ser aqui a letra E, certinho? Que a letra E, deixa eu arrastar aqui certinho. A letra E fala redução da criminalidade, ou seja, né, a gente tem aquela fase que os homens morrem muito por causa de crimes, envolvimento em drogas, assaltos, e implementação de programas de saúde direcionados aí à população masculina, né? Levar o homem mais ao médico, que é uma coisa bem complicada também, que a maioria dos homens acha que ir ao médico é procurar doença, tá? Nós encerramos assim a nossa aula 3. Na próxima aula a gente dá continuidade ao capítulo 4. Muito obrigada, meninos. Até a próxima.